Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui nessa manhã de paz, onde você sabe, onde todos os dias eu tenho o hábito de entrar às 6 horas da manhã para liberar uma palavra para o teu coração, e é muito bom poder te receber e compartilhar com você a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que você me dá todos os dias de poder compartilhar com você a palavra na sua casa, no seu trabalho, por onde você passa, e coisa boa é levantar cedinho, já ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Às vezes você vai sair para a faculdade, vai sair para estudar, vai ter as suas atividades domésticas e vai ouvindo o devocional, vai ouvindo a palavra do Senhor, né? Já vai trabalhando e ao mesmo tempo indo para a faculdade ou indo para algum lugar, recebendo da palavra do Senhor e começando os seus dias com as primeiras horas do dia, meditando na palavra de Deus. Então, eu quero orar com você por essa manhã. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de dormirmos e levantarmos contigo. Obrigado porque nós só levantamos porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, esperança, fé, força, vigor todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Que o Senhor abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo nesse momento, que a tua palavra fale ao coração dela. Repreenda todo o mal, toda enfermidade, todo sentimento que não é teu, toda palavra que não é tua, que haja alegria no coração dessa pessoa. Senhor, eu oro te pedindo que o Senhor abençoe os inscritos desse canal, cada pessoa que compartilha, que nos ajuda a continuar proclamando as boas novas pela internet. Abençoa os patrocinadores, os colaboradores, homens de Deus que sempre estão semeando, nos ajudando a pregar a tua palavra aqui nessa plataforma. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre as suas mãos. Eu oro também por essa pessoa que parou nesse vídeo. Ela não parou em vão, eu tenho certeza que o teu Espírito a trouxe aqui. Que o Senhor fale com ela e que a tua palavra venha alcançar o propósito necessário. Eu assim oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você está comigo aqui, reunido nessa manhã para ouvir a palavra de Deus. Eu já peço para você chegar dando like no vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também para você receber as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo aqui todos os dias, porque às vezes ele não lembra, você pode vir todo dia aqui, 6 horas da manhã, às 18 horas da noite, sempre vai ter uma palavra que vai abençoar muito o seu coração. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 em diante, que diz assim, Isaías 59, verso 1, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Eu li o capítulo 59 de Isaías, o verso é o de número 1, 2 e o 3. Observe aqui esse capítulo que possui dentro dele uma reflexão muito poderosa para o nosso coração. Muito tremenda. Só em você ler o versículo de número 1 já traz paz. Diz aí, traz ou não traz paz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, Deus não está com a mão encolhida. Deus está com a mão aberta. É vontade dele querer te salvar. É vontade dele querer te proteger. É vontade dele querer te esconder, te guardar, te preservar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso aqui é Isaías afirmando que a mão de Deus não está fechada. Que a mão de Deus não está encolhida. É vontade dele te salvar. Esse é o desejo dele te salvar. A mão do Senhor não está fechada. E só em você saber disso aqui, já traz paz para a tua alma. Por quê? Porque Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Pelo contrário, a mão dele está aberta, ele quer te salvar, ele quer te curar. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que vai a ele, todo aquele que se entrega para ele, de maneira alguma, ele o lança fora.
todo aquele que se lança a ele, todo aquele que se prostra diante dele, todo aquele que vai até ele, de maneira alguma ele lança fora, ele se desfaz, ele abraça. Pelo contrário, é intenção dele querer te salvar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Só que eu preciso entender uma coisa importante nessa palavra. Que o fato da mão de Deus estar aberta para me salvar não significa que eu vou ser salvo. E esse versículo explica muito claro o sentido para nós. Nem os ouvidos estão agravados porque não posso ouvir, mas as vossas iniquidades trazem divisão. Aí você vê, o profeta explica para nós o porquê que há essa divisão, por que eu não alcanço sempre a salvação, por que eu não alcanço sempre, porque muitas das vezes os meus pecados, a minha iniquidade me afasta de Deus, ok? Às vezes o caminho que eu procuro percorrer, os lugares que eu procuro intensificar minha vida, me afastam de Deus. Então não é que Deus não queira me salvar, às vezes sou eu que não desejo estar debaixo da mão dele, às vezes sou eu que não desejo me submeter à vontade dele. Às vezes sou eu que não procuro me relacionar com ele para ouvir a sua voz. Mas uma verdade está clara na palavra, que é desejo dele salvar, que é desejo dele livrar. Então, isso aqui já tem que trazer paz para a sua alma, porque Deus tem o desejo de te salvar. E não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o tipo de escape que você precisa, se você teme ao Senhor, se você busca ao Senhor, se você tem uma vida de entrega a Ele, se você ama a Deus acima de todas as coisas, é vontade dEle guardar a sua vida. É vontade dEle te preservar, é vontade dEle te proteger. A mão dEle não está fechada, a mão dEle está aberta para te esconder, para te preservar, para te proteger. Então, se você está desesperado, se você está com um monte de problema, se você está doente, com enfermidade, coloca todo o teu sofrimento nas mãos do Senhor. Coloca toda a sua inquietação, suas fraquezas, suas dificuldades, suas tristezas, coloca tudo na mão de Deus. Por quê? Porque a mão dele não está encolhida. Ele não é um Deus que está parado no trono e não faz nada. Ele não é um Deus que fica só olhando, observando e não resolve nada. Né? É engraçado que até a filosofia deísta ela pensa sobre isso, que Deus é um Deus que deu corda, criou o ser humano e depois não entra com nenhum tipo de intervenção na vida do homem. E essa teoria do deísmo é totalmente contrária ao que a Bíblia diz, porque a todo momento você vê Deus intervindo na história e com intenção de proteger, de preservar. Só que eu preciso entender as condições de Deus sobre a minha vida. E algumas coisas que possam estar me afligindo e eu não estar entendendo o que está acontecendo. Aí você fala, eu sou fiel, eu estou buscando o Senhor, eu estou firme, mas eu não estou vendo a proteção, não estou vendo Deus me guardar, não estou sentindo nada. Existem alguns princípios, existem alguns critérios que você precisa ter. Por isso a importância de conhecer a palavra. Você vê, Sadraque, Mesaque e Abednego eram fiéis a Deus. E Deus não os impediu de ser lançado no fogo. Porque às vezes vai ter fogo. Só que o mesmo profeta Isaías disse também que ainda que eu passasse pelo fogo, as chamas não iriam me queimar. Os rios não me submergiriam e eu não seria afogado pelas águas. Porque há um livramento de Deus dentro das circunstâncias que eu vivo. A mão de Deus está estendida para me livrar. Às vezes Deus não vai impedir de eu passar no vale, de eu passar no deserto, mas eu vou sentir a mão que me guarda, eu vou sentir a mão que protege, eu vou sentir a mão que preserva, a mão que esconde, a mão que traz paz. Agora, eu preciso estar condicionado à vontade dele para experimentar a misericórdia e a graça, que eu não mereço, mas que existem princípios para desfrutar dessas promessas. Como até mesmo a graça, que é receber aquilo que não merece, mas se eu rejeitar a Cristo, se eu rejeitar o Senhor como Senhor, se eu rejeitar Jesus como Filho de Deus, eu não recebo a graça. Mesmo a graça sendo vista para alguém que não merece. Por quê? Porque tem uma condição. E qual é a condição? Receber Jesus como Filho de Deus.
receber Cristo como Filho de Deus, reconhecê-lo como Filho, a sua autoridade, se submeter à sua vontade, para a partir desse momento gozar das promessas que estão envolvidas naqueles que preservam a sua palavra. Agora, eu preciso entender que isso é uma verdade. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão está aberta. A mão dele está aberta. A questão, quem é que quer ser salvo? Que o fato de a mão dele estar aberta não significa que ele vai salvar todos. É como eu disse, é vontade dele salvar todos. Mas nem todos vão se salvar. Por quê? Muitos vão rejeitar Jesus como filho. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei nela e cearei com ele. Jesus está à porta, ele quer salvar. Mas a decisão de entregar minha vida a ele é minha. A decisão de estar debaixo da mão da salvação é minha. Por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem sombra e descanso, mas quem habita debaixo da sombra? Quem habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, quando eu não estou debaixo dessa palavra, debaixo desses princípios, me submetendo à vontade do Senhor, eu não gozo das promessas que estão nele. Agora, o fato de eu não estar recebendo certos tipos de livramento, de eu não ver certas coisas acontecerem na vida dos outros, não significa que a mão de Deus está fechada. O fato de eu não ver Deus salvar alguém, Deus salvar Deltrano, o fato de eu não ver outras pessoas serem alcançadas, serem libertas, salvas, transformadas, não significa que a mão de Deus está fechada. Porque a decisão de me lançar embaixo da mão é minha. Mas nem todos querem isso. Nem todos querem abrir a porta para Jesus entrar. Nem todos querem guardar a palavra. Tem muitos que preferem ficar na vida de pecado. Tem muitos que preferem ficar na vida dos seus prazeres. E somente quando passam por um alto estágio de perigosidade que começam a lembrar de Deus. Alguns lembram, outros nem lembram de Deus. Então, a questão não é a mão de Deus estar aberta, a mão está aberta. A questão não é a mão de Deus estar encolhida. A mão não está encolhida, a mão está aberta. A questão é, quais são as pessoas que estão se submetendo nessa mão? As pessoas querem a salvação de Jesus? Porque a decisão de entregar minha vida para Cristo é minha. E quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E se eu rejeito o Filho e rejeito o Pai, não tenho salvação. Então, por mais que ele esteja com a mão aberta, nem todos vão ser salvos. Porque a decisão de procurar salvação é minha. Eu preciso procurar isso no Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Então Isaías está dizendo duas coisas. Primeiro, a mão dele está aberta. Ele quer salvar. Ele está presente. É vontade dele salvar. Segundo, ele está ouvindo. Ele não é um Deus que não escuta. Ele não é um Deus que não dá atenção. Ele não é um Deus que não é presente. Ele é um Deus que ouve. Ele está ouvindo. Então ele está ouvindo a tua oração. Ele ouviu o que você falou ontem, ele ouviu o que você falou essa semana, ele ouviu o que aconteceu ontem de ontem, ele ouviu o que aconteceu. Ele está ouvindo, ele está escutando. O fato dele não intervir na hora que você quer, não significa que ele não esteja ouvindo. O fato de você não ter as respostas que você quer agora, não significa que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, mas pode não ter dado a resposta agora. Porque você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender, de repente, porque Deus quer um posicionamento, de repente, porque o tempo de Deus de silêncio na sua vida, de repente, porque tem algo que está te afastando de Deus, eu não sei. Você precisa conhecer a palavra, para você entender quais são os motivos que estão te afastando. Quais são os motivos de você não viver o propósito. Isaías, por exemplo, explica algo interessante. Ele diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Aí isso aqui define um pouco o versículo 1 do capítulo 59 que nós lemos. Por quê? Porque ele explica o que está acontecendo. Ele explica que o problema, na verdade, não é de Deus.
O problema, na verdade, não é Deus estar com a mão aberta. O problema, na verdade, não é Deus ouvir. Deus está ouvindo. O problema, na verdade, é que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. As vossas iniquidades. O pecado me separa de Deus. E você vai perceber na história que, na verdade, não foi Deus que se afastou do homem. Foi o homem que se afastou de Deus. Desde Gênesis, quando você vê Adão pecando, Deus perguntou assim: Adão, onde tu estás? Adão pecou. Havia errado. Só que Deus perguntou para Adão: Adão, onde tu estás? Mesmo depois que Adão pecou, mesmo depois que Adão caiu, o que Adão fez? Adão se escondeu. Aí Deus desceu no jardim e perguntou: onde tu estás, Adão? Porque na verdade quem se esconde de Deus é o homem. Não é Deus que se esconde do homem, é o homem que se esconde de Deus. Porque quando Adão peca, o pecado dele acusa a consciência. Quem te disse, Adão, que estás nu? A consciência de Adão disse que ele estava nu. Porque a partir do momento que ele fez o pecado, a consciência acusou. Então, muitas das vezes, o que vai me separar de Deus são os meus pecados, as minhas iniquidades. Então, às vezes, você quer experimentar um nível de relacionamento com Deus, salvação, proteção, quero isso, mas você está levando uma vida de iniquidade. A iniquidade, ela te afasta de Deus. Não é que Deus se afasta de você. Ah, porque eu comecei a beber, fumar, cheirar, aí Deus se afastou de mim, tal. Não, Deus não se afastou de você. Deus nunca se afastou de Adão. Você vê no texto que Deus desceu no jardim depois que Adão pecou. Aí Deus perguntou: onde tu estás? Por quê? Porque não foi Deus que se afastou de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. Ah, Senhor, percebi que estava nu. Porque o pecado faz isso. O pecado te afasta, o pecado te separa, o pecado distancia você de Deus. É isso que a iniquidade faz. Então, às vezes, você reclama de certas coisas de Deus, mas a iniquidade está te levando para longe de Deus. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, amigo. É a iniquidade que coloca a divisão entre você e Deus. Então, às vezes, tem um pecado dentro de você, algo que você não confessa, algo que você não abandona, algo que permanece dentro de você, que vai distanciando você de Deus, que vai esfriando a tua fé, que vai fazendo você perder a vontade de orar, que vai fazendo você perder a vontade de ler Bíblia, que vai fazendo você perder a vontade de buscar, que vai tirando o teu ânimo pelas coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a primeira morte que o pecado gera é espiritual, a segunda morte é física e a terceira é eterna. A morte espiritual é a falta de desejo de buscar as coisas do céu. Por isso que às vezes é mais fácil você ficar 3 horas assistindo um filme do que ficar meia hora meditando na Bíblia. Dá mais cansaço, dá mais desânimo. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado, ele engessa a sua vida espiritual. Então o que você tem que fazer para gozar desse princípio é vencer o pecado pela palavra, para que o pecado não divida você de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. O que é iniquidade? São pecados que você não abandona. É a praticidade do pecado sem arrependimento. É quando você cai e não se levanta. É quando você erra e não muda. É quando você não deseja passar por uma transformação. Aí a mente cauteriza. Você se acostuma com seus erros. Procura argumento para defender o que é errado. Usa às vezes até a Bíblia para defender o que é errado, não quer mudança, não quer libertação, não quer transformação, quer continuar na mesma vida. E a iniquidade vai cauterizando a tua mente, a ponto de você não se arrepender daquilo que você faz. Então, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Olha que interessante isso, ó. Pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado, ele engessa você de tal forma para que você não ouça a voz de Deus. Então tem gente que, por exemplo, parou agora para ver a Manhã de Paz. Dependendo do nível que ele está, a iniquidade é algo tão intenso que ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A palavra entra aqui e sai aqui.
Ele não se arrepende, não muda de comportamento, não muda de atitude, não deseja transformar a sua vida. Por quê? Porque ele não consegue ouvir a voz. A iniquidade, ela tira essa palavra chamada sensibilidade espiritual. Você perde a sensibilidade pelas coisas do Espírito. Por isso que sempre vai ser mais fácil você ter mais prazer pelaquilo que é carnal, que é vontade sua, corporal, vontade carnal, vontade humana, do que aquilo que é espiritual. Porque a carne porque o pecado é vontade da carne. Os desejos são vontade da carne. Então é mais fácil você realizar as vontades do que realizar os propósitos da palavra de Deus. Aí você quer ouvir a voz de Deus e não consegue. Por quê? Porque não tem mais sensibilidade pelas coisas do Espírito. Porque os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de vós, para que vós não ouça. Ou seja, o pecado me impede de ouvir. O pecado me impede de escutar. Tem gente que ouve a palavra, mas por causa da iniquidade ele não consegue passar por uma transformação, porque a iniquidade te impede de passar pelo arrependimento. E é só o arrependimento que vai gerar mudança na sua vida. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Perversidade para Deus é você fazer tudo aquilo que é contrário à vontade dele, né? Por isso que eu falo que o senso de justiça de Deus é diferente do senso de justiça dos homens. Deus é totalmente diferente. Injusto para Deus é aqueles que caminham no caminho das trevas. Perversidade para Deus não é só o ato que o homem chega e tira a vida de outro homem. Isso é perversidade. Mas não é só isso perversidade para Deus. Há uma perversidade moral e há uma perversidade religiosa, há uma perversidade espiritual. Quando o homem pode fazer o que é certo e faz o que é errado. Quando ele rejeita Deus, quando ele deseja caminhar no pecado, quando ele deseja viver contrário à vontade de Deus, a Bíblia chama isso de perversidade. Reflexo também da iniquidade. Mãos contaminadas. Olha o que Isaías está dizendo. Mãos contaminadas, ouvidos contaminados, língua contaminada. Às vezes você passa a maior parte do teu tempo profetizando palavras proferindo palavras de maldição, proferindo palavras de desgraça. Aí você mesmo está semeando e dando liberdade para que o pecado entre na sua vida. Que você está dando legalidade na língua, está dando legalidade nos ouvidos, está dando legalidade com os olhos. Pastor, como é que eu dou legalidade com os olhos? Vendo coisa que não agrada, vendo coisas que não edifica, preenchendo a tua mente com um conteúdo que não te alimenta espiritualmente. Como é que eu dou legalidade com o ouvido? Ouvindo coisas que não te edificam, ouvindo coisas que não te agregam, ouvindo coisas que são contrárias à vontade da palavra de Deus. Aí, meu amigo, você que é carnal e tem corpo, vai se distanciando de Deus. Porque o pecado vai engessando você. E da mesma forma, os olhos, os ouvidos, a língua. Quando sai do coração, palavras que são contrárias à vontade de Deus. Quando você deixa a sua língua ser usada para coisas que não alimentam a sua vida espiritual. Entende? Por isso, às vezes, é melhor até ficar em silêncio do que falar coisas que não vão valer em nada. Às vezes o silêncio ele vai ser a melhor opção do que você usar a língua para pronunciar coisas que não edificam. Aí você só pronuncia perversidade, você só pronuncia coisas que te separam da vontade de Deus. Então a mão de Deus está aberta para salvar. E Deus quer te salvar. A questão é, eu estou seguindo esses princípios? Eu estou caminhando por esses critérios para que eu desfrute dessa bênção sobre a minha vida? Você recebe essa palavra? Então declare isso nos comentários. Eu creio que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Eu creio que Deus está com a mão aberta para me salvar. Eu creio que os seus ouvidos estão ouvindo a minha oração, o meu clamor, que a qualquer momento ele vai vir como resposta, né? Coloca no comentário, não sei, alguma coisa que demonstra que essa palavra gerou efeito na sua vida, né? Eu não quero viver na iniquidade, eu não vou me prender na iniquidade, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero caminhar segundo a palavra, eu quero nascer de novo. Não sei, alguma coisa que você entendeu que essa palavra gerou frutos dentro de você para que você consolide essa informação que você recebeu. Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer pela tua palavra que salva, te agradecer pela tua palavra que liberta, porque é através dela que nós conseguimos ter paz. Nós entendemos que muitas das vezes, Senhor, são os nossos pecados que nos afastam de ti, são os nossos pecados que tentam aumentar a distância, Senhor, contigo. Mas nós pedimos que o Senhor venha nos dar força para vencer as tentações, para vencer as fraquezas. Perdoa as nossas falhas. Abençoa a vida dessa pessoa que parou para ouvir essa palavra. Cura ela de todo mal. Salva, liberta, transforma. Muda a sua história no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Deus falou contigo? Então compartilha com alguém essa palavra, manda no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, manda para alguém no Telegram que você acha que precisa ser edificado, tanto como você hoje foi nessa manhã, tá bom? Te aguardo amanhã às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu coração. Se você quiser ser um colaborador, um patrocinador desse canal, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você vai poder estar semeando no nosso ministério, tá certo? Creia nessa palavra que tudo que você semeia com alegria, você também colherá do Senhor, porque a Bíblia diz em Isaías 1,19, quem quiser ouvir e obedecer, comerá o melhor dessa terra. Então, que Deus abençoe e prospere a obra das suas mãos. Toda vez que você nos ajuda, você faz com que essa mensagem continue sendo pregada na plataforma do YouTube e em outras redes sociais. Manhã de Paz tem sido bênção para você, tem edificado a sua vida, então nos ajude a continuar falando do amor de Deus aqui nessa plataforma, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique firme, a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está aberta, meu filho. Deus quer te salvar, Deus quer te curar, te libertar, te transformar, Deus quer mudar a sua história. Se entregue a Ele de todo o seu coração, de toda a sua mente, entregue a sua alma para Ele, porque todo aquele que se entrega ao Senhor, o Senhor recebe de braços abertos, né? Ele não te lança fora, Ele salva a tua vida, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, e inclusive elas se renovam a cada manhã. Deus te abençoe, até amanhã às 6 horas da manhã, estou te aguardando aqui, um abraço, fica na paz, tchau.